Meus queridos e amados irmãos, nós estamos, eu digo nós porque eu tenho certeza que todos vocês estão também agradecidos a Deus pelo dia de hoje, porque o Senhor até aqui nos ajudou, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura eternamente. Queridos, eu quero aproveitar este momento para agradecer a Deus pelas pessoas que Ele tem, então, proporcionado encontros comigo. Queria agradecer aqui a liderança da Associação Vale do Capibaribe. A diaconisa Deilda tem sido um braço muito forte, pessoa trabalhadora, uma pessoa muito dedicada a essa associação. E eu acompanho, então, a diretoria dessa associação desde Francisco Florentino. Eu cheguei a caminhar com Francisco Florentino, depois com o Leni, depois com a Deilda, e sempre são pessoas trabalhadoras. Louvo a Deus pela vida da diaconisa Ana Baluarte, do Jeremias, muito dedicados, são pessoas maravilhosas, Leni, esse pessoal são muito maravilhosos, muito abençoadores. Eu disse, já na ausência de vocês, já disse na presença, torno a dizer, a diretoria do Vale do Capibaribe, dos diáconos da Associação Vale do Capibaribe, é uma das mais atuantes que nós temos, mais responsáveis, mais competentes e cuida de verdade. Faz um trabalho muito sério. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Agradeço também pelos meus companheiros. É coisa boa é ter amigo, né? E meus amigos topam tudo. Eu digo, vamos lá, e eles vão comigo. Então, hoje eu estou bem acompanhado. Vim com a diaconisa Delaine, que é a presidente do Coro dos Diáconos de Pernambuco. O diácono Edinaldo, que é o presidente dos diáconos da Associação Paulista. Estou com a irmã Betânia, que é nossa colaboradora do Lar Batista, e nossa querida Rosinha, que também é voluntária no Lar Batista. Então, esse pessoal nos acompanha e eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas aí que sempre estão conosco. O texto proposto encontra-se em Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, o versículo 2. O diácono Edinaldo ali está ali na recepção, né? Está vendo? Na recepção, mas na verdade ele quer tomar um ventinho na cabeça ali, né? É estratégia, né? Trabalhador. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, diz então, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Dispenseiros do Rei, dispenseiros fiéis. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido, Senhor, sempre será o Teu nome. Eu te agradeço por essa riquíssima oportunidade, ó Deus, de estar na Tua casa de oração, junto com meus irmãos, rendendo adoração a Ti, entregando louvor, reconhecendo Tua majestade, Senhor. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, ela é Tua, não é minha, Senhor. Deus, que eu possa ser instrumento em Tuas mãos mais uma vez. Que eu possa, ó Deus, fazer uso dessa palavra e fazer que meus irmãos possam entendê-la. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar falando aos nossos corações. Que nós possamos, então, depois que sairmos dessa casa de oração, sairmos mais cheios do conhecimento, mais cheios do Teu Espírito Santo, mais transbordantes de Ti, Senhor. Usa-me para a glória do Teu nome. Eu oro junto com meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o tema, então, para esse aniversário do Ministério Diaconal, junto com essa consagração, dispenseiros do Rei. A divisa encontra-se no versículo que nós lemos de 1 Coríntios. E eu comecei, então, a trabalhar nesse texto e pensar, Paulo escrevendo esta carta. Logo depois, então, de ter passado pelo o capítulo 3, e ensinar sobre responsabilidade, então ele chega no 4, e agora ele fala diretamente da responsabilidade dos dispenseiros, a responsabilidade que um Deus. Logo no primeiro versículo nós observamos então a questão do apóstolo Paulo
fazendo questão que as pessoas reconhecessem nessas pessoas, nesses líderes que são dispenseiros, que são pessoas que são ministros, que são pessoas com responsabilidade. Era preciso que as outras pessoas observassem e reconhecessem que essas pessoas são separadas, foram escolhidas para uma tarefa especial. Os dispenseiros. Os dispenseiros, então, da palavra de Deus, as pessoas que tinham um compromisso, então, de trazer as informações do reino. Falar para todos, então, que era preciso que todos, então, vissem, mas de uma forma fidedigna. Ele esperava, então, que essas pessoas fossem fiéis. O que se espera de nós é que sejamos fiéis. E quando eu observo esse texto, não tem como você não pensar na sua vida por completo. Não tem como você ler um texto desse e não analisar o seu chamado, a sua vocação e o que você tem feito com isso que Deus te entregou. Na minha caminhada eu já encontrei muitas pessoas que abandonaram, entregaram, jogaram fora o presente que Deus deu na mão. Deus nos concede um privilégio. E nessa casa, todos nós, todos, sem exceção, temos um chamado. Todos nós temos um chamado. O Senhor nos chamou para alguma coisa. Não existe nenhum inútil. O Senhor não deu ordem para que ninguém ficasse parado. Todos temos um chamado. Quando nós trabalhamos a questão da vocação, o termo vocare é chamar. E todos têm um chamado. Só basta você identificar qual é o seu chamado na casa do Senhor. Para que o Senhor te chamou? Você vai ser dispenseiro de quê? O Senhor te chamou para ser o quê na casa dele? Hoje, nesta noite especialmente, estamos falando para o Ministério Diaconal. Estamos agradecendo pela vida de homens e mulheres que foram então chamados, separados, vocacionados para o ministério do serviço. Um ministério que muitas vezes ela não é reconhecido. Mas eu sempre digo para as pessoas que nós não devemos esperar reconhecimento de ninguém. De ninguém. Os homens são falhos. Os homens falham. E não adianta esperar nada de quem falha. Nós temos que esperar algo de quem não falha. Quem não falha jamais vai esquecer. Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, o Senhor então nos chama, e o nosso irmão João, na ilha de Patmos, escrevendo Apocalipse, a revelação, ele finaliza dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Esmirna precisava escutar aquilo. Ela estava precisando escutar que era preciso continuar fiel. Nós estamos precisando escutar hoje. Nós precisamos permanecer fiel. Porque é muito fácil dizer que o Senhor é fiel, e Ele é fiel. Mas é preciso que nós, como dispenseiros, permanecemos fiéis. E como eu disse a vocês, não tem como você manejar essa palavra, esse texto, sem você fazer uma reflexão da sua vida. Quando nós falamos para cada um, e hoje, então, nesta tarde, em especial hoje, eu fiz questão que cada um dos examinados, ele citasse algo que ele achasse que era importante ter na vida dele para o ministério. E muitos saíram citando os requisitos, atributos, qualidades. O Senhor quer que eu seja fiel. O Senhor quer que nós sejamos fiéis e sempre honestos. Sempre honestos. Muitas vezes nós estamos, então, pedindo para as outras pessoas serem honestos. Mas nós não estamos sendo honestos. O Senhor nos convida, então, para sermos honestos.
O Senhor então diz: olha, é preciso que vocês sejam pessoas de boa reputação. E muitas vezes nós cobramos isso, que as pessoas mantenham uma boa reputação. Mas andamos escondidos, andamos nos escondendo das pessoas, andando com vergonha, com medo de ser reconhecido no meio de uma multidão, para não ser envergonhado. Sejamos então dispenseiros fiéis, dispenseiros do Rei, ao qual ando de cabeça erguida, cheio do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres sábios, que sabem que precisa se encher mais de sabedoria e buscam a sabedoria que desce do alto. A sabedoria de Deus. Quando Paulo diz: é preciso que os homens observem e reconheçam que vocês são dispenseiros, porque é preciso que nós testemunhemos para que os outros possam perceber a luz de Cristo em nós, para que as outras pessoas possam se achegar a Jesus Cristo. É preciso que eu e vocês deixemos que a luz de Cristo brilhe em nós. A luz só vai brilhar se eu for fiel ao meu Senhor Jesus Cristo. A luz só vai brilhar em você se você for fiel e você manter as coisas que você aprendeu que é preciso ter. O Senhor convocou a cada um de nós e falou para cada um de nós o que é preciso você ter para que a luz dele possa estar brilhando, para que o nome dele seja glorificado e que você seja instrumento nas mãos dele. As pessoas só vão enxergar essa luz se eu andar no caminho do Senhor. Assim como foi lido em Josué, se eu não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Aí o pessoal vão olhar e vão ver a luz. Eu preciso ser um dispenseiro do Rei, amando as pessoas. Mas não só de palavras. Nós precisamos amar de verdade e com o amor que Jesus Cristo nos ensinou. Amar a qualquer pessoa sem fazer, então, escolhas. O preto, o branco, o pobre, o rico, o grande, o pequeno, o cabeludo e o careca. A todos. O homossexual, o traficante, o ladrão, o bandido, o desonesto. Nós somos chamados para amá-los também. E eles só vão ver a luz de Cristo brilhar em mim e em vocês, se eu e vocês deixarmos todos os preconceitos de lado e verdadeiramente amá-los. O Senhor me chama e te chama então para ser um dispenseiro dele, perdoando as pessoas e ensinando as pessoas a perdoarem. É muito fácil, muitas vezes, você dizer para as pessoas perdoar outro, mas muitas vezes você guarda mágoa no seu coração e não consegue liberar o perdão. Como você vai ser, então, uma pessoa que reluz o brilho de Jesus? Como você vai ser, então, essa pessoa que vai refletir a luz de Jesus, se você não consegue perdoar ninguém? O Senhor nos convida, então, para fazer uma reflexão em nossas vidas. Eu quero ser um dispenseiro do Rei. Eu acredito que vocês também querem ser o dispenseiro do Rei. Mas é preciso nós tirarmos algumas coisas que estão atrapalhando. Algumas coisas que ofuscam. A luz de Cristo, ela não vai parar de brilhar. Mas eu que vou refletir a luz de Cristo, se eu estiver cheio de mancha, se eu estiver cheio de coisas escuras, vai atrapalhar o brilho de Cristo aparecer. Dispenseiros do Rei, homens e mulheres que fazem questão que o nome do Senhor seja glorificado. O intuito de nós estarmos aqui é que o nome do Senhor seja glorificado. O intuito de nós virmos aqui hoje não é pelos homens, não foi pelos homens.
Não foi. Por mais que eu goste das pessoas, não foi por isso. O intuito de vir aqui é para glorificar o nome do Senhor. Ser fiel até a morte. Dar-te a coroa da vida. O Senhor, então, quer nos presentear com a coroa da vida. O Senhor quer nos presentear. Cabe a nós não recusar o presente dele. Um belo dia eu almejo encontrar. Um belo dia nós almejamos encontrar o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei, qual nos entregou um ministério, o Rei, o qual nos vocacionou, nos chamou para fazer algo na sua obra. Que um Rei que foi contra tantas pessoas que acharam que nós não valíamos coisa nenhuma. Muitos não acreditavam em nós, mas o Senhor acreditou em nós. O Senhor reconheceu que nós tínhamos condições, então, de sermos dispenseiros. O Senhor viu em nós condições de sermos ministros dele. O Senhor viu em nós que temos condições de refletir a luz dele, de fazer a luz brilhar. Então nós recebemos um presente de Deus. Sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, de boa reputação, cheios de sabedoria, com muita alegria, paciente, domínio próprio, tolerante, longânimo. Sejamos homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com o próprio Deus da palavra. Sejamos homens e mulheres, então, que não negam o Senhor, dispenseiros fiéis, que não têm medo, que seguram todas as situações dizendo: Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor. Dispenseiros do Rei. O que se espera de nós, queridos, é que nós sejamos fiéis. Eu não sei qual é a prioridade que você dá para Deus na sua vida. Eu não sei. É você que sabe qual é a prioridade que você dá para Deus. Eu quero contar para vocês algo. Eu tenho uma vida muito corrida. Muito corrida. Eu tenho mas muitas coisas para fazer. Eu saio de uma atividade, entre outra, e de outra vou para outra, e de outra vou para outra, e sempre tenho que fazer. Sempre. Eu saio de um serviço de 5 da manhã e depois estou viajando de novo para outro canto. E eu entrei em uma tarefa, em um desafio, que muitos poderiam dizer: agora ele talvez deixe de lado o trabalho do Senhor. Eu quero dizer que Deus é prioridade. Não existe nenhuma outra, nada na vida mais importante do que Deus. O Senhor pode ter te entregue o melhor trabalho do mundo, mas Ele é prioridade. O Senhor pode ter entregue a maior faculdade, o melhor curso que você esperava. Ele continua sendo prioridade. O Senhor pode ter te dado um noivo, um namorado, uma esposa, mas Ele continua sendo prioridade. Ele é prioridade. Se você recebeu dele o ministério, é porque ele é prioridade. Não decepcione Deus. Não decepcione Deus. Mantenha-se fiel. Honre o nome dele. Glorifique o nome dele. O Senhor me convidou para ser dispenseiro dele, quando muitos não acreditavam em mim. Quando muitos não esperavam muita coisa de mim. Talvez eu, à vista de muitos, um garoto pobre, criado com uma família sem pai, uma mãe cuidando de 6 filhos, 7 filhos, sem ter muita instrução, caminhando por
caminhos errados, bebida, mulheres, coisas erradas. Muitos talvez não acreditassem, mas o Senhor disse: eu te convido para ser meu dispenseiro. O Senhor nos convida. O Senhor te convida para você entender que Ele é prioridade. Ele é primeiro. Ele é último. Ele é único. Ele é Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos conceda oportunidades de nos mantermos fiéis a Ele. Que sejamos homens e mulheres fiéis. E se você está aqui nessa noite e ainda não teve uma decisão, não decidiu que vai caminhar com Deus, eu digo que é hora de você refletir. É hora de você reconhecer quem é a prioridade da sua vida. É hora de você entender que nenhuma outra pessoa, nenhum outro vai lhe dar vida eterna, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu encerro a mensagem. Eu só queria fazer só um aviso para os irmãos. Dia 20 e 21 deste mês, nós estaremos realizando o Congresso dos Diáconos Batistas do Nordeste, na Capela David Min, no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Todos estão convidados. 2 dias, serão 2 dias impactantes para a nossa vida. O tema do nosso congresso é vocação, uma escolha de Deus. Teremos 2 oficinas no sábado. Uma delas é o diácono Dr. Lincoln Araújo, que vai estar assumindo o lugar de servo. E o outro é o diácono Fábio de la Plata, o presidente dos diáconos do Brasil, vem de Brasília para cá, para também estar como oficineiro conosco. Todos estão convidados. Eu estarei enviando, se eu não já enviei, vou enviar o link da inscrição para todo mundo. Uma inscrição que é só simbólica, R$15. Temos 320 vagas. O seminário ele comporta a capela 1.000 e poucas pessoas. Nós vamos colocar por segurança 320 pessoas. Obrigado, igreja. Obrigado, pastor Valdeci. Obrigado, pastor Eri, pastor Francisco. Obrigado, Ministério Diaconal Manuel, presidente. Obrigado a todos por permitir que eu pudesse estar servindo nessa igreja nesse dia de hoje. Que Deus abençoe.